Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom dia. Passando aqui nessa manhã, né? Esse vídeo eu ia gravar ele ontem, tá pedindo a Deus mais, né? Resposta se eu poderia postar ou não. Mas a palavra do Senhor vai dizer que não há nada em oculto que ela não venha a ser revelada. Não tem nada no escuro que Deus ele não traga para a luz. Principalmente quando a pessoa ela não se arrepende. Não existe o arrependimento. Então Deus ele permite que venha os escândalos, né? Para que as coisas se esclareçam, se acertem. Principalmente quando há muita injustiça. Injustiça com uma mulher, eu já venho falando aqui, vou bater na tecla até que se resolva. Vou falar aqui até se resolver, se esclarecer as coisas. Porque a única prejudicada é a minha família. Eu tenho 2 dias que eu dormi na casa de um colega, porque eu estou dormindo, morando, né? Residindo na casa de meus pais. Um lugar que não é para mim, não é o meu lugar. Entendeu? Não tenho privacidade, é um lugar onde a gente é monitorada, isso está bem muito claro, que 2 dias eu dormi muito bem, graças a Deus, e os dias que eu tenho dormido lá não tenho dormido direito, né? Muitas coisas têm acontecido. Então, o que acontece? Eu já venho falando aqui de algumas coisas. Só que o que é que está em oculto? O que é que as pessoas elas estão escondendo e não quer que ninguém saiba? Né? Há 4 anos, eu falei o quê? 4 anos. Há 4 anos atrás, esse relacionamento com esse rapaz. A missionária vai falar de novo sobre isso, sim. Porque tem que esclarecer. Porque a única prejudicada está sendo aí minha família. Então, o que acontece? Há 4 anos atrás, quando eu morei 1 mês de aluguel com esse homem, quando eu conheci ele na catedral, na Igreja Universal, e depois não paguei mais aluguel, porque a gente noivou na Universal também de outro bairro. Então, eu não passei a pagar aluguel. Então, o que acontece? Como eu só tinha um auxílio, né, e sempre eu comprava alguma coisa para mim, porque a gente mulher a gente precisa. E naquele tempo, 4 anos atrás, eu era ingênua, ainda estava em fase de libertação. Então, eu comprava besteira, não tinha o pensamento, a maturidade que eu tenho hoje. Então, o que acontece? Pelo fato de acontecer algumas coisas que eu não entendia, né? Ele sempre falava que eu estava em um processo, eu não entendia esse tal de processo, né? Processos que, então, ele passou e queria que eu passasse, né? A diferença de idade é muito grande, porque hoje ele tem 63 anos e eu tenho 41. Então, bote há 4 anos atrás, né? Ele sempre teve mais maturidade do que eu. Então, o que acontece? Ele queria que eu passasse pelo mesmo processo que ele passou, né? Hoje, ele é um homem... ele é mestre capoeira nacional e internacional, todo mundo conhece o mestre Valu, né? Astrogil do Souza Santos, nacional e internacional, tem ONG nos Estados Unidos, tem casa nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Ele passou por muita humilhação, o processo dele. Só que acontece que um processo ele nunca vai ser igual ao outro, né? O que Deus tem na minha vida é na minha vida, o que Ele tem na sua vida é na sua vida. Então, cada qual passa um processo. Eu já venho passando um processo há muitos anos, até antes de conhecer Ele, né? E até hoje aqui. E, na verdade, eu tenho passado por um processo que pessoas elas têm me colocado. Deus tem permitido, tem, para a honra e glória dEle. Mas, pessoas que têm colocado, né, processo, né? Lutas dobradas, né? Perversidade, maldade, que eu venho falando aqui. Só que eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que eles estão escondendo e está em oculto e eles não querem que ninguém descubra, né? Então, no decorrer do relacionamento que eu estava com ele, algumas coisas que vinham acontecendo, que ele chegou a admitir com o meu dedo, uma discussão que a gente teve na laje, eu vinha percebendo que esse relacionamento não ia dar certo. Mesmo porque ele já vinha desligando água, desligando energia, pagou para soldar lá embaixo para eu não poder ligar, o disjuntor, essas coisas. Então, o que acontece? Eu vendi as alianças. Isso é fato, tá explicado, não tenho nada a esconder. Tá explicado aí direitinho. Eu vendi as alianças. Só tinha falado com o pedreiro, o ajudante dele. E aí, com certeza, ele falou com ele. E aí, sim, começou. Essas perseguições começaram na minha vida, né? E veio de quem? Dele. Mesmo porque uma vez ele me falou que foi ele que me caluniou, ele que me defamou, mas falou com a pessoa. E através dessa pessoa, essas pessoas espalhou. E está até hoje aí, esse resultado, essa perseguição na minha vida. Mas eu não quero falar sobre isso, porque isso aqui já tenho falado. É sobre outras coisas. Eu acredito que eles tenham feito o quê? Depois de 2 anos atrás, eles não... aconteceu também que eu sempre limpava a casa dele, fazia as coisas dele, né? O homem ele tem que ser o cabeça, né? O homem ele tem que ser o cabeça, ele é o provedor, ele que tem que suprir as coisas indicadas. Todo mundo sabe disso. Então, o que acontece? Eu fazia as coisas para ele, né?
ele me pagava, mas não pagava um valor que realmente deveria, ele pagava o que ele queria. E como eu não estava naquela fase, naquele tempo liberta, né? Sempre eu pegava alguma coisa e vendia, né? A mesma coisa era a alimentação. Ele comprava só para casa dele. Eu falava com ele que tem que ir lá para casa porque eu não estava trabalhando, né? Na verdade, eu nunca consegui trabalhar. Deus tem um mistério comigo de empreendedorismo, de empresária, mas teve pessoas que me atrapalhou nessa caminhada, né? E de eu colocar currículo, eu acredito que ele também está no meio disso, de eu colocar currículo e chegarem lá por trás e dizer assim, não deu oportunidade a ela. Por quê? Porque ele me chamou de ladrona e teve outras e outras coisas mais. Aconteceu na casa da mãe dele, essa violência doméstica. E depois que a gente se afastou, eu tenho certeza que ele com outras pessoas estavam por trás, né? E até hoje, tem essa defamação, essa calúnia. Então, o que acontece? Agora mesmo estou gravando em um lugar, porque eu não posso ir na padaria tomar um café e gravar, porque tem pessoas ali me observando, pessoas rastreando meu celular, vendo minhas conversas, vendo tudo. Antes de eu postar o vídeo, a pessoa já está vendo. Ela vê em primeiro, até mesmo mensagem no WhatsApp. O WhatsApp ele fica azul antes de eu ver a mensagem, alguém já ouviu. Então, é uma invasão de privacidade terrível, entendeu? Não só no celular, mas dentro de casa. Eu já venho falando isso aí há muito tempo, não é a primeira casa, entendeu? E pessoas que eu digo da justiça sabe e nada faz. Nada faz. Por quê? Porque com certeza tem eles no meio também. Então, o que acontece? O que é que eu acredito que eles fizeram? Ele, depois de 2 anos, né? Com certeza, induzido por alguém, por ter falado, o Pedro ter falado isso a ele sobre aliança e outras coisas, mas a casa dele eu acredito que tinha câmera, inclusive no quarto, né, onde a gente sempre estava ali à vontade, não foi diferente também na casa da mãe dele, então sempre teve uma invasão de privacidade, sempre teve pessoas me olhando nua, vendo a gente tendo relação. Ah, missionário, por que está trazendo? Porque é preciso se esclarecer. É preciso que a verdade ela venha à tona, se esclareça. É preciso que tenha arrependimento, que haja perdão. Porque afetou muito o meu psicológico, afetou o psicológico da minha mãe. Agora, quando eu cheguei em casa, meu pai estava se sentindo mal. Por causa disso tudo, mãe falando que ele está dizendo, tem gente realmente fazendo mal aqui dentro de casa. Quando se você for sair, fecha tudo, tranquilo, eu não vou abrir. Entendeu? Afetando o psicológico, pessoas de idade. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Isso a gente já fez um pedido de socorro há muito tempo. Igrejas vendo, sendo conivente, não fazem nada. Eu digo até agora que eu estou agora, a Universal é todo mundo. Ninguém faz nada porque cada um tem um pouquinho no meio, misturado. Isso é a verdade. Então o que eu acredito que eles fizeram? Eles fizeram uma queixa, ele deu uma queixa, junto a eles, pessoas mesmo da lei, entendeu? E eles fizeram o quê? Abriram um processo contra a minha pessoa sem me consultar. Eu estou acreditando que seja isso, uma prisão domiciliar, sem consultar a gente, porque tem dinheiro sumido do banco de minha mãe, quer dizer, empréstimo, né? Minha mãe está sentindo falta desse dinheiro, empréstimo 300 para 3 mil, esse dinheiro está indo para a mão de quem? De advogado. Esse dinheiro está indo para a mão de quem? Que está sendo descontado. 300 para 3 mil, que maldade, que perversidade. Fora que eu venho falando da saúde de meu pai, agora eles me roubando no canal do YouTube, 25 mil reais que o pai estava para receber, recebeu e tiraram, independente de quem seja, entendeu? 7 mil que faltava, o advogado falou que o juiz falou que o Itaú não precisava mais pagar esse dinheiro, quer dizer, eles vêm roubando, quer dizer, talvez um processo que nunca acaba, ele sempre vai estar nos roubando. Entendeu? Então é isso que eu quero, deixando claro aqui, que possivelmente eles tenham abrido um processo contra a minha vida em alguma coisa, né? Eu tenho mais ou menos uma base que seja isso, sem nos consultar. Meteu a mão no banco, fez o que quis, foi promotor, foi juiz, né? Colocou uma câmera dentro de casa, que não é aqui na primeira casa, quer dizer, somos vigiados, controlados, mexe no nosso dinheiro, toca na nossa conta, faz o que quer e nada acontece. Não tem lei em Salvador. Na Bahia não tem lei, Salvador não tem lei. Porque eles sabem, tá aqui, ó, tudo explicadinho e eles não procuram tomar satisfação de nada. Pelo contrário, eles querem me prejudicar. Ah, prejudicar por quê? Para eles saírem de boa, né? Para eles sair ileso, sem nada. Só que uma coisa eu vou dizer: vocês podem sair ileso da justiça dos homens, mas de Deus, se preparem. Isso aqui só é o começo do que Deus vai fazer. Porque vocês não se arrependem, vocês não restituem, vocês estão tirando dinheiro de quem não tem. Essa vagabunda dessa mulher que anda me perseguindo, o espírito de inveja na vida dela, a gadarena, entendeu? A todo tempo quer me destruir, quer destruir a minha família,
Todo mundo sabe quem é essa vagabunda e ninguém fala, ninguém faz nada, entendeu? Então, assim, é uma quadrilha de bandidos. É o que, missionária? Quadrilha de bandidos e ninguém faz nada. Só que a verdade já está vindo aqui, entendeu? Eu não tenho medo de falar a verdade, porque quem não deve não teme, muito pelo contrário. Quando estou com o celular na mão, vocês andam se escondendo, correndo com o carro para lá, para cá, para eu não bater, para eu não filmar. Porque quem deve teme, quem não deve bota a cara e fala, como eu estou falando aqui. Só que a verdade, ela vai vir à tona. Pessoas vão vir com nomes e sobrenome para se responsabilizar do que fizeram. Porque o que fizeram foi crime, maldade, perversidade com uma mulher e uma família. Então se preparem para a justiça de Deus. Porque a justiça dos homens ela pode até falhar, mas a de Deus ela não falha. Deus ele é o justo juiz. E ele vai fazer justiça na minha vida, para que todos saibam que ele é Deus e sempre foi na minha vida. E não se toca de mulher de Deus, ungido de Deus, família de profeta. Mexeram com a pessoa errada. Então, se preparem, porque o que Deus vai fazer vai estrondar a terra. Já venho falando aqui, vocês não querem restituir o que estão roubando, prejudicando, não quer deixar eu crescer financeiramente, não quer deixar eu crescer espiritualmente, inveja, tudo motivado a inveja. Só que o que se faz aqui, se paga aqui. Então se prepare para a colheita, se prepare para a prestação de conta, que vai ser efeito dominó. Um a um vai aparecer e vai cair. Deus não vai arrancar, não vai tirar a máscara, não, ele vai arrancar. Entendeu? Se for preciso abrir sepultura e matar. Porque o Deus que eu sirvo, ele mata, manda a alma para o inferno e não dá satisfação a ninguém. Então se prepare, porque Deus, ele já começou a fazer o reboliço e já tem tempo. Os escândalos estão vindo. E não se estranhe se chegar na televisão. Nomes e sobrenomes. É isso que eu tenho a dizer nessa manhã. Sejam honestos. Falem a verdade. Tirem as máscaras. Porque a verdade, ela permanece e prevalece. Essa é a mensagem que eu vou dizer. A conta vai chegar para cada um.